Bem-vindos todos. Gente, vim aprender sobre relacionamentos. Fabi, não sei se a gente vai aprender sobre relacionamentos, a gente vai fazer uma troca aqui. Normalmente eu falo os primeiros minutos de live, depois dou uma olhadinha nos comentários, nas perguntas e a gente vai fazendo essa troca, né? Então, pra quem é a primeira vez aqui na live, eu tô fazendo uma série de lives sobre relacionamento. Então, essa é a terceira já. Então, a primeira eu falei sobre a arte de se relacionar lá no canal Atman Zen. E tá no link, tá lá na minha bio. A segunda que tá no meu IGTV, que foi a da semana passada, eu falei sobre relacionamentos, eu nem lembro mais sobre o que eu falei, mas falei sobre alguma parte aí dos relacionamentos, fim de ciclos, foi fim de ciclos que eu falei. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos do ponto de vista da autorresponsabilidade, tá? Para começar, minha gente, essa live, eu quero sugerir que a gente faça o seguinte. Eu queria que vocês todos fechassem os olhos um minuto. Eu não vou fechar porque eu tenho que acompanhar se a transmissão está indo bem. E pensassem sobre qual área da vida de vocês que nesse momento vocês se sentem mais satisfeitos. Pode ser que seja na área da saúde, que é o relacionamento da gente com o nosso próprio corpo. Pode ser que seja na área afetiva, pode ser que seja no trabalho, né, a nossa relação com a nossa vida profissional, pode ser que seja nas relações familiares, com amigos, pode ser que seja um hobby, pode ser que seja na sua relação com a sua espiritualidade. Então escolham qual a área que nesse momento da sua vida você se encontra mais satisfeita ou satisfeito. Quando isso estiver claro para você, eu quero que você volte um pouquinho na linha do tempo e pense quais foram as escolhas que você precisou fazer, que foram importantes para você chegar nesse grau de satisfação nessa área da vida. O que você precisou decidir? Que ações você precisou tomar? O que você precisou abandonar ou deixar para trás? De que você precisou abdicar? Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre essas questões para a área da vida que você se sente mais satisfeito. Então, quais foram as decisões e ações que vocês precisaram fazer para vocês se sentirem como estão hoje, para chegarem nesse momento que chegaram hoje, de satisfação nessa área da vida? Depois que isso estiver claro para vocês, gostaria que vocês pensassem sobre o inverso. Qual é a área da vida que mais causa insatisfação para vocês nesse momento atual? E aí, pensem a mesma coisa, voltem um pouquinho na linha do tempo e pensem quais foram as escolhas que eu fiz ou que eu deixei de fazer que contribuíram fortemente para que eu esteja insatisfeito nesse momento, nessa área da minha vida. Vou dar 30 segundos para vocês pensarem sobre essas coisas. E aí vocês vão me dando um joinha quando já tiverem conseguido chegar nessas respostas. Joinha, começaram a chegar joinhas por aqui. Então a gente pode abrir os olhinhos, quem estava de olhinhos fechados. E se você conseguiu identificar quais foram as escolhas que você fez ou que você deixou de fazer para te trazer ao momento presente de satisfação ou de insatisfação com alguma área da sua vida, você pode desligar essa live nesse momento e fazer outra coisa, porque é sobre isso que a gente vai falar, sobre escolhas. Se isso está claro para você, significa que você entendeu tudo. A gente vai fazer um recorte hoje, gente, de escolhas para escolhas dentro dos relacionamentos. Mas antes de fazer esse recorte, eu quero falar de escolhas de uma forma um pouco mais geral, né? Quando eu falo em escolhas, se estivéssemos num círculo ao vivo aqui, todos nós, provavelmente alguém ia levantar a mão e ia falar: Diane, mas tem escolhas que a gente não faz, porque eu já ouvi essa pergunta várias vezes. E tem escolhas que realmente a gente não faz, né? Eu não escolho que cidade que eu nasci, né? Eu começo a live sempre perguntando de onde vocês estão falando. Eu não escolho a cidade que eu nasci, pelo menos não nessa existência, né? Eu não escolho a família que eu nasci. Então tem algumas escolhas que realmente não estão nas nossas mãos. Soma-se a isso
O que algumas áreas da psicologia, em especial aquelas abordagens que trabalham com uma noção de inconsciente, vão dizer que boa parte das nossas escolhas, cerca de 90%, alguns falam em 95%, outros falam em 85%, vamos ficar com a média dos autores. Cerca de 90% das nossas escolhas são influenciadas por aspectos que não estão na nossa mente consciente, que estão no nosso inconsciente. Ou seja, para essas abordagens, cerca de 90% das escolhas que a gente faz diariamente tem influência de aspectos que a gente não tem consciência naquele momento que estamos escolhendo. Coisas que ou a gente não sabe sobre a gente, ou que a gente reprimiu. Paralelamente a essas duas possibilidades, a gente ainda tem alguns neurocientistas que questionam a questão do livre-arbítrio. Eles falam que existe toda uma programação cerebral para a gente reagir como a gente reage. E aí eles falam que nós temos, o nosso livre-arbítrio se resume a 5%. Quando a gente olha para esses dados todos, a gente pode cair na armadilha de pensar que, então, realmente, eu sou refém da situação que eu estou. Não há o que fazer, eu só tenho 5% de livre-arbítrio. E aí o que eu vou dizer para vocês, vou começar dizendo para vocês é que 5% é muita coisa. Entre nós e os chimpanzés, no que diz respeito ao cérebro e ao DNA, alguns cientistas dizem que a diferença é muito menor do que 5%. Então, e nós temos uma diferença boa aí, para os chimpanzés. Então, gente, 5% é mais do que suficiente para fazer toda a diferença. Todo o tempo, desde que eu comecei a produzir conteúdo para a internet, a todo tempo eu recebo questões, comentários, pessoas interagindo com os conteúdos. E é muito comum que essas interações elas aconteçam sempre com foco no outro, sempre com foco da outra pessoa que está no relacionamento. Então eu recebo perguntas do tipo: o que eu faço com meu namorado que ele não me valoriza? O que eu faço que a minha esposa não para de reclamar? O que eu faço que a minha mãe é agressiva e autoritária e eu moro com ela? O que eu faço com meu filho que não quer nada com a vida? E aí a minha resposta é sempre a mesma: eu não sei. Eu não sei e ninguém sabe. Você não vai encontrar essas perguntas em nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum mestre, porque essas perguntas são perguntas sobre a sua vida. O que eu faço aqui é provocá-los para que vocês saiam em busca das suas perguntas e das suas respostas. Um monte de coisa a gente não controla nos nossos relacionamentos. A gente já chegou à conclusão que tem várias coisas que a gente não escolhe. E a gente não vai controlar o que acontece nos nossos relacionamentos. A gente não vai controlar o outro e nem o comportamento do outro. Maternidade tóxica existe. Paternidade tóxica existe. Amizades adoecidas existem. Relacionamentos afetivos abusivos existem. Assédio moral no trabalho existe. Tudo isso existe. Não se trata disso. Se trata do que a gente faz diante disso. De que escolhas que a gente faz diante disso. Dessas relações. Então, autorresponsabilidade nos relacionamentos tem a ver com fazer escolhas. E é muito impressionante, gente, como a gente transfere esse nosso 5% tão importante, e tão determinante de livre-arbítrio para outras pessoas. É muito fácil transferir a responsabilidade do nosso papel nas relações para os outros. Nós somos 100% responsáveis pela nossa parte dentro de um relacionamento. Vou dar um exemplo para vocês, que não tem muito tempo não, tá? Um exemplo meu, que nem tem muito tempo assim. Esse exemplo aconteceu, uns 2, 3 anos atrás, quando eu fiz uma mudança de carreira, de profissão, de forma de trabalhar, mais ou menos 1 ano atrás. Quem acompanha o perfil já me acompanhou falar disso. Mas esse processo de decisão, ele durou aí uns 2, 3 anos. Que foram os 2, 3 anos onde eu estava insatisfeita no trabalho anterior, que era uma grande empresa. Não tinha nada necessariamente a ver com a empresa, mas eu estava insatisfeita já com a forma como eu estava oferecendo o meu trabalho. Durante uns 2, 3 anos, eu
construí para mim mesma a crença e acreditei na crença de que eu estava ali, naquele trabalho, que eu não podia sair para me aventurar de outras formas em carreira solo, como eu acabei fazendo há um tempo atrás, porque eu era muito bem remunerada e porque eu ajudava financeiramente a minha família, a minha mãe principalmente. Então, se eu saísse daquele trabalho, eu não saberia se eu ia continuar conseguindo ajudá-la. Então, durante, sei lá, uns 2, 3 anos, pelo menos, eu transferi para ela a responsabilidade pela infelicidade que eu tava naquele trabalho. E aí, olha que curioso, quando eu resolvi sair, quando eu decidi que eu ia fazer essa transição, eu ensaiei, né? Tem pessoas de Brasília aí, minha família mora em Brasília. Eu ensaiei como contar para minha família que eu ia sair daquele emprego e que talvez eu não sabia se eu ia continuar conseguindo ajudar. Né? Ensaiei de várias formas, pensei vários tipos de resposta e fui. E quando eu contei, para minha surpresa, ninguém deu a menor bola. Ninguém se importou tanto assim. Pelo contrário, eles me desejaram boa sorte, que eu devia fazer o que me fazia feliz. Né? Meu irmão chegou a me falar, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar. Né? Todo mundo recebeu a informação de uma forma muito tranquila e calma. O que pra mim naquele momento gerou até uma certa frustração, eu diria. Que é a frustração de a gente se achar muito importante, gente. A gente se acha muito importante. Eu passei uns 2 ou 3 anos transferindo a responsabilidade dessa ajuda financeira pelo fato de eu estar infeliz naquele trabalho, quando na verdade a única coisa que eu tinha era medo. Medo de fazer a minha transição profissional. Medo de fracassar. Medo. Esta é a emoção que nos desconecta da autorresponsabilidade nos relacionamentos. É o medo que eu tenho de sair de casa, porque eu não sei se eu vou conseguir encarar a minha vida sozinho. E aí eu transfiro essa responsabilidade porque eu tenho que cuidar dos meus pais ou porque a minha situação financeira não é favorável. É o medo que eu tenho de ficar sozinho ou sozinha. E aí eu me faço acreditar que eu estou naquele relacionamento adoecido porque eu amo muito aquele homem ou aquela mulher e que eu não vou conseguir viver longe sem aquele relacionamento. É o medo que eu sinto de não ser aceita ou bem vista na minha família. E aí eu faço sacrifícios físicos, emocionais, financeiros para atender todas as demandas das pessoas que estão ao meu redor. É o medo que eu sinto de perder o vínculo com meu ex-marido ou com minha ex-esposa. E aí eu fico colocando na conta deles o fato da gente não conseguir assinar o divórcio. Ou dos comportamentos inadequados que eles têm. Medo é o que nos conecta à transferência da responsabilidade para o outro. E esse medo, gente, ele é um medo que ele vai sendo adquirido há muito tempo atrás. Desde que nós somos lá bem pequeninos, né? Quando a gente começa a ter as nossas primeiras interações. Quando a gente começa a ter as nossas primeiras relações afetivas, que eu acredito que para a maioria das pessoas que me escutam agora, essas relações afetivas aconteceram com pai, com mãe ou com quem fez esse papel, né, na sua vida. Quando a gente começa a ter essas primeiras relações, essas primeiras experiências de vínculo afetivo, nós vamos criando as nossas primeiras crenças. Crenças sobre mim, sobre quem eu sou e sobre como eu devo ser. E crenças sobre os outros, sobre como os outros são ou como eles devem ser. E essas crenças vão determinar como eu vou para os meus relacionamentos. O que eu espero do outro. O que eu acho que deve ser o adequado ou inadequado no comportamento do outro. Essas crenças, quando a gente fica mais adulto, é muito comum que a gente até comece a questioná-las. Algumas a gente consegue ter consciência, outras a gente não consegue ter consciência. Como a gente já viu, tem muita coisa que a gente não tem consciência. E a gente, quando consegue ter consciência dessas crenças, tem momentos que a gente consegue até questioná-las. Falar, não, isso que eu ouvi sobre mim mesmo é só uma crença. Ou isso que eu ouvi sobre outras pessoas, talvez não seja tão verdade assim. Mas também não é incomum, mesmo quando a gente consegue questionar as nossas crenças, que elas continuem a agir em nós. Já se pegaram em situações que vocês falam, mas eu sei que isso é só uma crença, que eu não sou essa pessoa, e você continua agindo para
concretizar aquela profecia autorrealizadora? Isso acontece porque você valida a fonte da crença. Nós validamos as crenças que vêm de pessoas por quem a gente tem amor, respeito ou medo. Então, quando a origem da crença é alguém que nos causa esses tipos de afetos, ou é uma tradição que a gente respeita, ou é uma pessoa que a gente respeita, ou que a gente tem amor, ou que a gente teme, essas crenças vão ter um grande poder sobre a gente. E para a gente assumir autorresponsabilidade nos relacionamentos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar francamente para as nossas crenças e entender quais delas nos sustentam naquela situação que não me faz satisfeito. Naquela situação que você pensou, lá aquela área da vida que você pensou no começo da nossa live. Quais são as crenças que te sustentam, que te alimentam nessa situação? A partir disso, a gente precisa fazer escolhas. Tomar decisões, colocar ações em prática. E isso assusta. Isso assusta porque fazer escolhas, tomar decisões, implica em eu preciso saber o que eu estou disposto a perder. Fazer escolhas significa ter clareza do que você está disposto a perder. Porque escolhas implicam em perdas. Escolhas implicam em colocar limites. Para colocar limites nos relacionamentos, eu preciso ter clareza de várias coisas. Uma delas, o que é negociável para mim e o que não é negociável para mim. Quais são os valores, os princípios, as situações, as minhas ideias que são negociáveis e as que não são negociáveis. Eu preciso não ter medo das perdas, porque eu vou ter que deixar coisas para trás quando eu faço escolhas. Coisas precisariam ir para outras virem. E eu preciso ter muita clareza que colocar limites não tem a ver com falta de intimidade, não tem a ver com agressividade, não tem a ver com colocar uma barreira para o outro. Colocar limites nas relações tem a ver com a busca de um caminho de respeito mútuo. E respeito é a base de qualquer relacionamento, gente. Agora, para colocar um limite para um amigo, para um namorado, uma namorada, uma esposa, um marido, um chefe, um colega de trabalho, um crush que seja, eu preciso conhecer os meus limites. E eu preciso respeitar o limite do outro. Porque respeito é a base de qualquer relacionamento. Então eu preciso assumir primeiro essa atitude em mim. Não é meu direito interferir na privacidade do meu marido ou da minha namorada. Eu não tenho direito de vasculhar o celular dele, de investigar cada passo que ela dá. Porque se a confiança não é a base da minha relação com essa pessoa, qualquer coisa que eu descubra é uma grande bobagem, perto da imagem que eu tô fazendo da pessoa que eu digo que amo. Eu não tenho direito de determinar como meu filho vai viver a vida dele se ele já é um adulto. Eu não tenho direito de determinar quem ele deve amar. Eu não tenho direito de determinar que profissão ele deve ter. Eu não tenho o direito de desrespeitar um funcionário só porque eu pago o salário dele. A gente não tem esses direitos e a gente não pode dar esses direitos para as outras pessoas. E para isso é preciso aprender a assumir as nossas decisões e as nossas escolhas. É preciso saber o que a gente está disposto a perder e é preciso entrar em contato com os nossos limites de respeito dentro das relações. Gente, é muito comum quando, nesse mundo do autoconhecimento e tudo isso, a gente parar em alguns momentos e se perguntar: quem sou eu? Eu não sei quem sou eu não sei o que fazer da minha vida. O que eu vou sugerir para vocês hoje nessa live é: parem, silenciem e não se perguntem quem são vocês e o que vão fazer da vida de vocês. Deem uma pausa nessas perguntas, pelo menos temporariamente. Parem, silenciem e olhem honestamente para vocês mesmos.
Isso que vocês estão vendo é o que vocês são nesse momento. Isso é o que você está fazendo nesse momento, é o que você está fazendo. Já é o que você está fazendo com a sua vida. Você já está fazendo, você já está sendo. O que você foi no passado já não existe mais. O que você quer ser no futuro ainda não existe. Só existe o que você é e faz nesse momento. Então, quando a gente olha para a nossa história, que construiu todas essas crenças, pode ser que a gente tenha uma história bonita e agradável. E pode ser que a sua história tenha episódios absolutamente dolorosos e intensos. E as duas histórias precisam ser respeitadas e honradas. Mesmo que a sua história seja uma história com episódios muito e profundamente dolorosos, ela é a sua história. E você precisa fazer as pazes com ela. Porque é só fazendo as pazes com a sua história que você vai conseguir pegar as rédeas da sua vida no presente e começar a escrever a sua história a partir de agora, com novas crenças. Entendendo que esses 5% de escolha vão fazer toda a diferença em você chegar no lugar de satisfação ou de insatisfação da área da vida. Então, gente, o que eu queria deixar de mensagem hoje nessa live é: autorresponsabilidade tem a ver com tomar decisões, com colocar ações em prática, e que isso vai implicar deixar coisas para trás, isso vai implicar perdas. Se você não está disposto a sair da sua zona de conforto, se você não está disposto a perder nada, se você está sendo alimentado por algo nessa situação que você reclama dia após dia, então a minha sugestão é: fique nela. Pare de gastar dinheiro com terapia, com curso de autoconhecimento. Pare de gastar seu tempo assistindo lives como essas. Porque se você não está disposto a abrir mão de nada, se você não está disposto a pagar o preço que a gente tem que pagar para ser quem a gente é, ninguém, nenhum guru, nenhuma terapia, nenhum curso, nenhuma live, nenhum vídeo, nada vai te tirar desse lugar. Então não perca seu tempo com isso e siga. Porque para ser quem a gente tem que pagar um preço. E esse preço vai vir de várias formas. Às vezes ele vai vir na forma de julgamento do outro. E aí a gente precisa estar muito inteiro e ancorado no que a gente acredita. E aí o que a gente acredita, a gente precisa discernir. A gente precisa de discernimento para saber se o que eu acredito é realmente o que eu acredito ou se ele é uma crença que eu comprei ao longo da minha vida, ao longo das minhas experiências. Pessoal, todos os estudos todos os estudos que entrevistam pessoas no fim da vida, eles trazem relatos muito parecidos dessas pessoas, que são relatos sobre arrependimento de decisões não tomadas, arrependimentos de ações não realizadas, do risco que eu deixei de correr, do amor que eu deixei de viver, do sentimento que eu deixei de manifestar. Então, gente, quando a gente entra em situações como a que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Uma pandemia como essa nos colocou perto, nos fez olhar para a finitude de alguma forma, né? Pessoas perderam pessoas queridas, né? Muitas pessoas perderam entes próximos e pessoas que amavam. Muitas pessoas sentiram medo da finitude. Essas situações mostram pra gente nada mais nada menos do que como a vida é frágil, como ela é um sopro e como ela pode passar rápido, como ela pode acabar a qualquer momento. A gente sabe quando entra nesse game, mas a gente não sabe quando vai sair, e esse quando vai sair pode ser a qualquer momento. Então, nesse período que a gente está aqui, que a gente só tem o presente para escrever, você vai mesmo optar por viver as escolhas feitas por outras pessoas? Você vai mesmo transferir a responsabilidade da sua felicidade para o seu namorado, para o seu marido, para a sua esposa? Você vai mesmo dizer que você
não acredita mais nos relacionamentos, não acredito mais no ser humano por causa de uma ou duas experiências desagradáveis que você teve? Você vai mesmo abrir mão desse presente que se chama vida pela falta de coragem de assumir as suas escolhas e de colocar os seus limites? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje dessa live. Deixa eu ver se ainda temos tempo. Temos tempo. Temos tempo ainda para eu olhar um pouquinho dos comentários de vocês. E ver se tem perguntas, enfim. Ainda estou com medo do futuro, medo do amanhã. Com tudo isso, a Lili tá falando. Com tudo isso que você está se referindo é a pandemia, Lili? Medo do futuro, ele é um medo... A gente chama de ansiedade, né? O medo do futuro é a ansiedade. Mas ele, na verdade, ele é um medo fantasioso, porque a gente não tem como controlar o futuro. Independente de termos medo ou não termos medo, ele vai chegar. Porque o futuro é esse minuto agora, que tá passando aqui agora, já é futuro. Eu comecei essa live às 7h30, são 20 horas. 7h30 já é passado, 25 já é futuro. E ele vai chegar, quer a gente tenha medo, quer a gente não tenha medo. Então, o medo serve para nos proteger, é uma emoção importante. Eu já falei sobre emoções em outras lives, já falei como as emoções têm função. Né? Então ele serve para nos proteger. A gente só tem que ter muito cuidado para esse medo não nos congelar. O medo que congela, que limita as nossas decisões, aí esse medo a gente precisa olhar com cuidado. O medo de algo que não está nas nossas mãos. O futuro não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é o aqui e agora, gente. É o que eu estou fazendo agora. Como eu falei para você, não se pergunte quem você é, o que você vai fazer da sua vida. Olhe para a sua vida e veja quem você é e o que você está fazendo da sua vida, porque é isso que vai fazer diferença no futuro. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Todas relacionadas a vínculos e emoções. Tudo relacionado a vínculo e emoção. E viver com o pensamento do passado na cabeça. É a mesma coisa do futuro. Acho que foi a mesma pessoa que fez a pergunta, Lili. É a mesma coisa do futuro. O passado já não mais existe. Quando a gente olha... Gente, num relacionamento, a gente precisa olhar para as situações com honestidade, sem idealizações. A questão é que a gente cria uma historinha, uma fantasia na nossa cabeça. Né? E aí eu me apego a alguma coisa do passado porque eu criei um enredo fantasioso na minha cabeça. Eu criei uma expectativa. Na primeira live eu falo de expectativas e necessidades nos relacionamentos. Eu criei uma expectativa que eu visto o outro com essa minha expectativa e eu acho que ele tem obrigação de cumprir. E aí eu começo a entrar num labirinto sem saída na minha cabeça, porque eu vou ficar na tentativa o tempo inteiro de controlar o outro, ou de atender a expectativa do outro, ou de que o outro se comporte da forma como eu acho que ele deve se comportar, que ele seja da forma como eu acho que ele deve ser. Então esse outro, que você pode colocar qualquer personagem que você queira nesse papel, né? Pode ser uma mãe, o pai, pode ser o namorado, a namorada, o marido. Esse outro, ele é alguém real. Alguém real. Com questões. Ele não é um anjo nem um demônio, ele é alguém real. Com questões, com limitações, com potências. E você precisa olhar para isso de uma forma real. Para esse relacionamento de uma forma real. Eu falei que a base dos relacionamentos é o respeito, né? Se eu sofro um desrespeito do meu marido, ou da minha namorada, ou do meu crush que seja, aí eu vou lá e esbravejo, né? Falo um monte. E aí ele me faz um agradinho, né? Me dá aquele biscoitinho, e aí volta tudo ao normal. Vamos tentar reconstruir essa relação. Aí daqui a pouco eu sofro um outro desrespeito. Eu vou lá, brigo, volta tudo ao normal. E aí daqui a pouco a situação se repete. Acredite, a partir daí, não há o que você diga que vai te colocar num lugar de respeito dentro desse relacionamento.
Porque não é o que a gente diz. A linguagem verbal é a forma de comunicação mais pobre que a gente tem. É o que a gente é o que a gente faz. Você está onde você se coloca. Então, dentro de um relacionamento, às vezes eu preciso olhar com honestidade para entender que aquele relacionamento não é saudável para mim. Né? Muitas vezes eu escuto as pessoas me falarem, seja nas perguntas aqui no Instagram, ou seja, às vezes até em processo terapêutico, Diane, mas eu não consigo sair dessa relação, não consigo não ligar para ele, não consigo não ligar para ela. E aí eu me lembro muito das crianças. Né? As crianças, quando são mais novinhas e antes de desenvolver a linguagem, elas choram. Né? Então ela tá com fome, ela chora. Ela tá com dor, ela chora. Que é aquele choro que só a mãe sabe dizer se é de dor, se é de fome, do que é. Só a mãe sabe traduzir aquele choro. E ela chora porque ela não sabe lidar com essas sensações. Ela não consegue fazer de outra forma. Quando a gente está num relacionamento e que a gente coloca na nossa cabeça que a gente não consegue fazer de outra forma, a gente está nesse mesmo lugar da criança. Então, assumir a autorresponsabilidade significa tirar a alma da infância. Olha com honestidade para essa sua relação. Se ela não é saudável, faça ajustes. Ou se afaste com amor e com respeito. Porque às vezes o melhor fim de uma relação vai ser que cada um siga o seu caminho. Uma relação saudável não é uma relação que dura para a vida inteira. É uma relação onde as duas pessoas saem melhores dessa relação. Saem respeitosamente dessa relação. Porque você pode ter relações que duram a vida inteira, eu falei isso na semana passada, né? E que as duas pessoas estão aprisionando uma a outra num contrato de infelicidade. Então, o não conseguir, o viver apegado ao passado, é você se desconectar do presente, se desconectar da sua possibilidade de escolha no hoje. Quando existe um fim muito doloroso, a gente vai passar pelo luto, mas o luto faz parte lá de tirar a alma da infância. Você olhar com honestidade para essa pessoa que está na sua frente, ou para esse relacionamento que vocês estabeleceram. E entender se esse relacionamento é o que te traz paz e satisfação nesse momento da sua vida. E se não é hora de parar e fazer ajustes. E o ajuste algumas vezes vai ser o fim. E às vezes vai ser possível reconstruir. Mas tem que partir de um pressuposto de honestidade. Não dá para eu tentar reconstruir um relacionamento com alguém partindo do pressuposto que eu vou mudar o outro. Que o outro vai passar a se comportar como eu quero que ele se comporte. Porque isso pode até acontecer durante um tempo. O outro só vai mudar e se comportar de outra forma se ele quiser. A gente não tem direito de interferir na história de ninguém. No processo de desenvolvimento de ninguém. Nem do nosso pai e da nossa mãe, que às vezes a gente fica querendo mudar. Fica querendo. Tem um momento que parece que a relação não é invertida, né? A gente fica querendo que ele siga as nossas orientações. Essa pessoa te criou. Existe uma relação aí que precisa ser respeitada. Você pode até sugerir, você pode cuidar. Mas a gente não tem o direito de interferir no caminho do outro. Porque geralmente quando a gente interfere no caminho do outro, tentando ajudar, a gente cai numa posição onde a gente ou reforça uma dependência, ou a gente vai ser muito invasivo com o outro. Se a gente está oferecendo uma ajuda que ele nem está pedindo. Lembra de uma coisa, gente, para oferecer ajuda, você tem que saber duas coisas. Primeiro, se o outro quer ajuda. E segundo, se você não está fazendo por ele o que ele tem que fazer por você mesmo, por si próprio. Assim como você tem que fazer por você o que você tem que fazer por você mesmo. E assumir a responsabilidade de 100% do seu papel dentro das relações. Se eu não consigo olhar com honestidade para o fato de alguém que eu gostaria de estar não me querer na vida dele ou dela, porque as pessoas têm o direito de não nos querer, eu vou desenvolver um sentimento tão profundo de mágoa e ressentimento que eu vou querer me vingar. Que eu vou querer ferir esse outro. Porque já que o vínculo não pode ser mantido pelo amor, agora será pela dor. E aí eu começo a culpar esse outro. A gente entra no sentimento que eu sempre falo aqui no canal, que a gente tinha que riscar no nosso caderninho, que é a culpa, porque não se trata de culpa, nem de desculpa.
Se trata de assumir o leme das suas decisões. Vamos ver, comentários. O outro acaba sendo, em uns contextos, o nosso espelho. Quem tá falando isso? Mãe da Felicidade. Amei o nome do Instagram. Mãe da Felicidade. O outro acaba sendo, em uns contextos, o nosso espelho. Eu vou corrigir só uma coisa, Mãe da Felicidade. Eu acho que o outro não acaba sendo, em uns contextos, o nosso espelho. Eu acho que o outro é sempre o nosso espelho. O outro nem existe. O outro existe para que a gente possa se ver melhor. Então, nós sempre estamos projetando em algum nível as nossas expectativas, as nossas necessidades na outra pessoa. Os processos de autoconhecimento, eles servem para a gente diminuir essas projeções. Mas elas sempre acontecem. Então, o outro é um espelho para a gente sempre. Aquilo que nos irrita, aquilo que a gente admira no outro, são questões que a gente precisa olhar na gente mesmo, que estão ali bloqueadas de alguma forma. Vai ficar salva sim, quem tá perguntando. A live fica salva no IGTV. Depois eu costumo mandá-las lá pro YouTube também. Às vezes eu esqueço, mas costumo mandar. Nós podemos criar crenças sozinhas ou as crenças sempre virão de laços? Na verdade, não se trata de criar sozinha nem de criar de laços. Kit Kat? É isso, senhor Kit Kat? Seu senhora Kit Kat? Hoje vocês estão com uns Instagrams maravilhosos aqui. Então, na verdade, não se trata de criar a crença sozinha ou nos vínculos. As crenças, elas são frutos de experiências. Então, ela pode ser uma experiência que eu vivi. A experiência sempre eu vou viver em relação a alguma coisa. Não necessariamente alguma pessoa, mas alguma coisa ou pessoa. Essa experiência, a percepção dessa experiência que gera a crença. Então, não significa que a crença, ela vem daquilo que aconteceu de fato. Sempre dou os exemplos das crianças, né? A criança, ela tem, principalmente antes dos 7 anos, ela tem uma percepção de discernimento ainda um pouco confusa, por várias estruturas psíquicas que ainda não estão, né, bem formadas, e aí a gente não é o foco da nossa live, não vou aprofundar tanto nisso. Mas uma criança que a mãe precisou, sei lá, viajar a trabalho, porque ela precisava se sustentar e etc., ela pode acabar sentindo aquela experiência como uma experiência de abandono quando a mãe nunca a abandonou. Então, a crença formada, ela é a partir de uma percepção. Ela não é necessariamente nem em relação à experiência real. Ela é de como as nossas experiências são percebidas. Vocês já vivenciaram situações em que você achou que você foi criticado ou que a pessoa estava chateada com você e depois, tempos depois conversando, você descobre que foi tudo um grande mal entendido? Naquele momento você criou uma crença que não necessariamente tinha a ver com o fato real, foi uma percepção sua, foi uma lente que você usou para olhar para aquela situação, que fez com que criasse uma crença. E aí a questão é, as crenças que a gente vai criando, principalmente quando a gente é mais jovenzinho, elas têm muito a ver sobre como a gente deve ser para ser aceito e para ser amado. E aí a gente vai tentando se aproximar desses lugares. Então, essas crenças mais arraigadas lá no passado, elas vão tendo muito poder em cima da gente, porque são experiências que a gente retoma na vida adulta, né? E aí quando eu termino com o meu namorado, por exemplo, ou quando o meu namorado termina comigo, eu vivo uma experiência de rejeição, que se eu tiver vivido no passado, ela vai me conectar com uma experiência um pouquinho traumática, né? E aí eu começo a me relacionar não com a experiência desse término desse namoro, que às vezes nem estava tão bom assim, né? Mas com a dor que eu senti lá de uma rejeição lá atrás que não foi fechada. Mas, gente, eu lembro o que eu falei pra vocês. A nossa história, ela deve ser honrada. Ela é um tesouro pra nós, mas nós não somos reféns dela. A nossa história a gente está construindo a todo momento, no aqui e agora. A gente não pode mudar a história que passou até ontem, mas a gente pode olhar para essa história e pensar que história eu quero construir daqui para frente, a partir de agora. Então, acolher e fazer as pazes com a própria história é muito importante. Não adianta também ficar transferindo a responsabilidade para o passado, porque o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, não adianta.
né? A responsabilidade, ela só acontece no momento presente. E ela é nossa. É do que a gente vai fazer com isso. Do que a gente vai fazer com que as nossas experiências fizeram com a gente até esse momento. Parabéns pelas palavras, obrigada. Vai ficar gravada sim, quem chegou mais pro finalzinho, vai ficar gravada. Salva a live, não consegui pegar no início, vai tá salva. Todo mundo que tá entrando agora, a live vai ficar salva, tá? Não se preocupem. Esqueci de trazer meu óculos, tá lá no outro lugar, hoje tô com dificuldade de ler. Tenho medo de largar a situação em que vivo para realizar o meu sonho, por isso sou infeliz. Não preciso nem comentar, né? Porque você mesmo já fez o diagnóstico, né? É medo de largar a situação, medo de sair da zona de conforto, medo de fracassar, medo da insegurança. É o medo que nos retira da nossa autorresponsabilidade, que faz com que a gente abdique dos 5% de escolha que a gente tem. E aí, não fazer nada também é uma escolha, né? Não fazer nada é uma escolha. E aí, quando eu escolho, gente, eu tô sempre escolhendo a consequência daquela decisão. Se eu escolhi não fazer nada, eu não posso reclamar, né, do que virá. Se eu resolvi terceirizar para alguém a minha felicidade, eu não posso reclamar do que ele vai me devolver. Porque não fazer nada também é uma escolha. Você concorda que viver o presente é uma decisão corajosa? Concordo. Pois postergar o sentimento é mais fácil? Concordo. Viver o presente é uma decisão corajosa. Por que eu acho que é uma decisão corajosa, Dora? Porque viver o presente significa a gente aceitar uma coisa que nós temos muito medo, que é a impermanência. O pessoal das filosofias orientais falam muito bem disso, descrevem lindamente esse processo de impermanência, né? De sabermos que nada é para sempre, nem a gente mesmo e nem nada. Que a vida é feita de ciclos, né? Que nós vamos passar como tudo vai passar. Que a super alegria que a gente está tendo nesse momento vai passar. Que a tristeza profunda que a gente está tendo nesse momento vai passar. Que o controle é uma ilusão. Então, viver o presente, eu acho que é muito corajoso, porque faz com que a gente entre em contato com esse desconforto da impermanência. Mas quando a gente entra em contato com esse desconforto da impermanência e acolhe ele, e a gente tenta sair um pouquinho da ilusão do controle, né? Porque que é diferente de planejamento, tá, gente? Planejamento é uma coisa, ilusão de controle é outra. Mas quando a gente entende essa impermanência, quando a gente sai do apego e da aversão, num primeiro momento assusta, mas depois é libertador. É absolutamente libertador. Porque eu sei que isso vai passar. Eu tenho um colega que fala, Ediane, quando acontece quando eu tenho algum sucesso, eu tenho meia hora para comemorar. Quando eu tenho algum fracasso, eu tenho meia hora para chorar. Porque depois disso já é outro rolê. E é um pouco isso, gente. O que a gente está vivendo, a gente tem que viver no momento. A gente tem que comemorar as nossas conquistas. Mas daqui a pouco, ela já virou passado. E o que a gente tem é só o presente. A briga que eu tive com o meu irmão ou com a minha irmã na semana passada já não existe mais. A briga que você teve com o seu marido ontem já não existe mais. Para que você está segurando esse sentimento até agora? Resolve. Ou resolve reconstruindo, entendendo que essa relação ainda tem jeito, ou resolve entendendo se é o momento de se afastarem. E faz essa água que ficou parada, e a água parada é uma má água, é uma mágoa. Faz essa água transbordar e se mexer de novo, mas resolve. Não segura ela. Porque a briga já não existe mais. Foi ontem. 24 horas. Se em 20 minutos tudo pode mudar, imagine em 24 horas. Então é resolver, gente, no presente as situações. O passado
não existe mais. Então, o apego ao passado, a nostalgia, às vezes lembrar de alguma coisa, isso faz parte, né? Mas, na verdade, eu falei, a nostalgia faz parte, mas o apego ao passado, ele nos faz viver numa realidade que é impossível. É lá voltar a alma para a infância, é a gente querer algo que não é real. Simplesmente não é real. O que a gente tem é o que a gente tem agora, aqui e agora. E é isso que vai fazer o que a gente vai ter no futuro. São as nossas escolhas do presente. Então, se eu quero um futuro diferente, eu tenho que fazer o meu presente diferente. Como distinguir entre o que realmente é o que eu acredito e o que é uma crença limitante? Não vou conseguir ler o nome do seu Instagram. Se você quiser colocar seu nome aí pra mim. Então, eu não trabalho tanto com esse conceito da crença limitante na abordagem que eu sigo, tá? Eu trabalho com o conceito de crenças. Porque uma crença que é limitante pra mim, ela pode não ser limitante pra outra pessoa. A mesma crença. Ela pode, em outra pessoa, ser uma mola propulsora pra alguma coisa. Tá? Então, eu não trabalho tanto com esse conceito, mas eu entendi o que você quer dizer. Então, eu só vou traduzir ele pra uma linguagem que fique mais confortável pra mim, combinado? Então, vamos pensar o que é realmente uma crença minha e é uma crença que eu estou comprando de alguém, mas que não tem a ver com a minha essência, que não tem a ver com quem eu sou de verdade, que não tem a ver com o meu ser mais autêntico, né? Que eu tô seguindo um script comprado que bloqueia a minha autenticidade. Então, vou reformular dessa forma, se você não se incomodar, tá? Eu diria que eu sempre falo que o gasto de energia que a gente tem para realizar é sempre um indicador. Então, se eu tenho um esforço, um gasto energético muito grande dentro daquela situação, dentro de uma determinada situação, é muito provável que isso está me sinalizando, né? Esse desconforto excessivo, ele está me sinalizando que existe alguma coisa ali dentro que não está clicando, que não está encaixando, que talvez aquele não seja o meu caminho. É ir para o sentir. A nossa mente mente, o corpo não. Os nossos sentidos, eles nos informam o tempo inteiro dos caminhos a seguir. A vida, a gente absorve a vida pelos sentidos. E a vida está aí acontecendo o tempo inteiro na nossa frente, minha gente. E se os sentidos estão me sinalizando que algo não vai bem, eu estou vivendo um pouco tensionado, meu maxilar... Os sentidos, eles sempre nos sinalizam. Então, se existe um gasto energético muito grande, um desconforto naquele papel que eu estou exercendo, é muito provável que tenha alguma coisa ali que vai contra a minha essência, a minha autenticidade. A grande questão é que na nossa cultura, infelizmente, a gente se dissocia dos nossos sentidos muito cedo, né? A gente passa a não dar muita bola para eles. A gente começa a trabalhar aqui com a cognição, com a mente, com o raciocínio, e aí é isso que importa, é a lógica, né? E aí a gente começa a valorizar muito a mente e desvalorizar as sensações e os sentimentos. Sensações e sentimentos são o canal para eu achar o meu lugar de autenticidade. E aí, quando eu acho o meu lugar de autenticidade, eu sei se aquela crença é uma crença minha, é uma crença que faz sentido pra mim, ou se ela é um script que eu comprei e que eu tô tentando me encaixar. Que o script é redondo e eu sou quadrada e a gente não tá encaixando. É esse desencaixe que é o sinalizador de que é hora de rever os conceitos. Porque se você está à vontade, se você sabe o que tem que ser feito, você não vai nem se fazer essa pergunta, será que essa crença é minha ou não é? Você não se faz esse questionamento. Na historinha lá que eu contei pra vocês da minha mudança de trabalho, quando eu fiz a mudança de trabalho, eu tinha muito medo envolvido, né? Então não significa não sentir as emoções. Medos e inseguranças fazem parte da dinâmica de quando a gente se aventura em algo que é novo pra nós, que a gente não conhece. Por isso a história de que viver no presente é muito corajoso, porque a gente vai lidar com medos e inseguranças o tempo inteiro. Então não é não sentir medo. Coragem não é ausência de medo, gente. A coragem, pelo contrário, ela nasce do medo, porque ela é ultrapassar, ela é ação apesar do medo. Então tinha muito medo, mas tinha uma certeza interna que era aquilo que eu precisava fazer nesse momento. É esse lugar de certeza interna, apesar do medo, que você reconhece, eu tô com medo, mas eu sei
que é isso que eu preciso fazer agora. É esse lugar que te leva para autenticidade. Para uma crença que não é uma crença que você tá comprando aí num pacote. Por isso as decepções, a Maiana tá falando. Eu não sei exatamente que momento que você fez esse comentário do que eu tava falando, Maiana, mas talvez seja com relação a criar expectativas, que o outro se comporte da forma como a gente quer. Se for sobre isso que você tá falando, eu acho que sim. Eu acho que expectativas são a fonte da decepção, né, e das frustrações. Expectativas devem ser minimizadas. Necessidades devem ser comunicadas. Passem lá na live que tá na bio do Instagram e assistam sobre isso. Acabamos por viver em função de outras pessoas ou situações. Thelma, isso é uma crença. Isso é uma crença, que a gente tem que viver em função de outras pessoas ou situações. Que eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que fazer isso para o meu pai, ou para minha mãe, ou para o meu marido, ou para minha esposa, ou pelo meu filho. Isso é uma crença. Isso é uma crença que faz com que a gente transfira a nossa responsabilidade para o outro. A responsabilidade daquela ação que eu não tenho coragem de ter. Aí eu transfiro para o outro. Eu acho que eu tenho que agir de acordo com o outro. A live vai ficar salva. Expectativas acabam limitando o relacionamento, concordo. Questão das projeções. Podemos mudar de atitude a qualquer momento. O futuro é quase agora, Marcos. Concordo, querido. Um beijo pra você, saudades. Concordo. O futuro nem existe, né, minha gente? O futuro nem existe. A gente só tem o presente. Daqui a 5 minutos já é futuro. Como eu falei, o começo dessa live já foi passado, já não mais existe. Nem lembro o que eu falei pra vocês, mas do que já passou. É só no presente agora. E agora é a chance que a gente tem de escrever a nossa história daqui pra frente. O Instagram irá me derrubar em 1 minuto e 57. Então eu acho que vão ficar alguns comentários e perguntinhas sem resposta. E agora o Instagram não salva mais as perguntas. Então, se vocês quiserem colocar, o vídeo vai ficar salvo lá no IGTV. Se vocês quiserem colocar essas perguntas lá nos comentários dos vídeos, a gente responde por lá. E vou tentar fazer lives ou semanais ou quinzenais. Como eu falei, minha agenda ainda tá um quebra-cabeça, nem sempre eu consigo, mas é sempre um prazer pra mim estar aqui e trocar com vocês. Minha gente, gosto muito, isso é um crescimento muito grande pra mim também. Os comentários de vocês, as colocações de vocês. Eu estou no mesmo processo que vocês, na mesma busca que vocês, né? Que é a busca de ser, simplesmente. A Monja Coen uma vez falou isso, eu fiz alguns retiros com a Monja Coen já, e ela uma vez falou isso, assim, o nosso objetivo não é ser feliz, ser isso ou ser aquilo na vida, é simplesmente ser o que a gente veio ser, realizar a nossa natureza. E é isso que eu desejo para vocês, realizem a natureza de vocês. Beijo e até a próxima!